Amém? Boa noite, gente. Boa noite foi meio fraco. Parece que vocês descansaram hoje. Eu não vi descanso. Eu digo que... também, eu vou chegar aí já. Eu digo que você... Quem trabalhou hoje aqui? Nosso trabalho não ia Duas fases. Seu caso é atípico mesmo. Seu caso é diferente. Mas ó, só duas pessoas. Então é o seguinte, ó. Se ser um boa noite, o pessoal que tá lá fora fala, nossa, como esse povo tá animado. Boa noite, quem? Boa noite, meio cansado, mas tudo bem. 1, 2, 3, boa noite, gente! Boa noite! Querido professor. Todo mundo olhou pra cá lá. Vocês estão bem? Sim! Quem é que votou hoje? Olha Deus, hein? Tudo culpa de vocês, a sujeirada que tá aí na rua. Meu Deus do céu! Ontem à noite eu voltava para casa e isso era 11 da noite, as ruas já estavam imundas. Cheio de misericórdia, aleluia, Senhor. Cheio de santinho, que de santinho não tem nada. Santinho é só nome. Bom, que bom. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui nesse domingo frio. Tirando algumas pessoas que estão com calor, né, Cleiton? São de temperatura elevada. Os demais, normais, tem frio. Está frio. E é o seguinte. Meu nome é Everton. Eu tenho 24 anos. Completos recentemente, dia 1º de agosto. Um cara de 23, muito obrigado. Eu participo desse grupo de oração de maneira oficial desde o dia 21 de novembro de 2010. É uma data que eu jamais me esqueci. Foi o dia do meu envio aqui. Eu namoro. Eu estou esperando uma piada, mas eu não vou esse grupo. Eu namoro com a Karina desde o dia 16/12 de 2011. Deixa eu me lembrado, né? Olhou o diário. Olhou na aliança. Não dá porque está por dentro. Mas é com muita alegria, gente, que hoje, nessa alegria, nessa liberdade, que Jesus nos oferece. Há um projeto de liberdade do homem, aonde nosso Senhor já nos deu. E eu aqui não quero fazer boca de urna e que a justiça eleitoral não me prenda, mas eu quero oferecer um candidato a vocês. Eu quero oferecer Jesus Cristo como aquele que certeza absoluta não vai decepcionar vocês, e tenho certeza que Ele sim te representa. Esse sim é o melhor dos melhores. Pode botar fé, pode votar confiando, pode eleger Ele na sua vida hoje como Senhor, que Ele não vai te decepcionar. Essa certeza eu preciso trazer agora, contextualizando com o dia que nós vivemos hoje, onde as pessoas saíram às ruas e foram às urnas, escolhendo seus representantes, aqueles que, na teoria, são a voz de vocês lá em Brasília ou na Assembleia aqui em São Paulo. A voz de vocês. Muitas vezes eles nos decepcionam, mas Jesus Cristo é aquele que é mais do que a voz de vocês. Ele oferece algo que nenhum político pode te oferecer, que é o amor dele por você. Essa libertação que nenhum candidato tem, Jesus Cristo pode te oferecer. E é essa libertação que eu convido você a pegar a palavra no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 31. São João, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31.
ou misericórdia? Misericórdia. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. e Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Bom, primeira coisa para a gente só entender algumas coisinhas aqui, para que possamos caminhar legal naquilo que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite. Segundo o Micaelis, escravo é aquele que está dominado pelo seu Senhor. Escravo é aquele que está dominado, restrito, acorrentado, preso, limitado pela força, pelo seu Senhor. Aqueles que, assim como eu, gostam de história, e os que não gostam também, vão se lembrar do período onde o professor de história deve ter falado alguma coisa sobre o período da escravidão no nosso país. Alguma coisa vocês devem se lembrar, e com certeza o professor deve ter falado que foi um período muito difícil, porque a escravidão é algo ruim, ou é algo bom? Ruim, não é? Você deve ter ouvido falar alguma coisa, né? Da Santinha. Já o filho, ele representa essa liberdade. Essa liberdade, segundo Micaelis, ela é livre de restrição, ou coação física ou moral. A gente entender um pouquinho melhor. A liberdade é um poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isso ou aquilo, portanto, de praticar atos deliberados, ou seja, ato que você faz por vontade própria. A liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus. Ponto final no Catecismo da Igreja Católica. A liberdade alcança sua plenitude quando está ordenada para Deus. Muito bem. Então, se a liberdade alcança a sua plenitude quando está ordenada para Deus, por que cargas d'água a nossa sociedade, os nossos amigos, querem excluir Deus das nossas vidas? Se a liberdade bem vivida, na plenitude, alcança sua perfeição quando mirada em Deus, por que as pessoas insistem em tirar Deus da sua e da minha vida? Por que cargas
não enxergam que uma liberdade sem Deus não é liberdade, é escravidão. Por que as pessoas não enxergam que quanto mais elas se afastam de Deus, mais próximas do nada elas ficam? Ou seja, mais presas, mais restritas, mais forçadas a fazer algo que vai contra a liberdade que Deus nos deu. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vivemos um problema seríssimo, onde as pessoas misturam liberdade e a libertinagem. Palavrinha complicada essa. Em todos os aspectos, em todos os, sabe, em todas as áreas da nossa vida, as pessoas estão misturando. Vou dar um exemplo. Quando você ouve alguém falar assim, a igreja, ela restringe, ela proíbe a pessoa de fazer tal coisa. Quando você escuta isso, seja essa tal coisa, pode ser qualquer coisa que você já tenha ouvido, desde sexo fora do casamento até aborto, tudo. Ela fala, a igreja proíbe. Deus é mau porque Ele proíbe. Deus não proíbe. Se esse Deus nos deu a liberdade, foi para que nessa liberdade pudéssemos escolher livremente o bem. Acontece que o Deus que nos apresentam é um Deus mau, é um Deus que restringe, é um Deus severo, é um Deus que proíbe. E aí a gente vai abraçando essa ideia de Deus e vai acabar se moldando a essa mentalidade de que liberdade com Deus não existe. Ora, se nós somos chamados filhos de Deus, significa que Deus tem um projeto para nós de liberdade, aonde eu não posso ser obrigado por aqueles que não veem Deus, não creem em Deus, ou seja, pelo mundo que aí está, eu não posso ser obrigado a fazer algo que destrua e apague a minha identidade enquanto filho de Deus, porque quando eu me submeto a isso, eu deixo de ser filho e torno-me escravo. Quando você, quando eu, quando nós vemos pessoas se queixarem, por exemplo, da beleza, se olham no espelho e sentem repulsa naquilo que veem, não gostam daquilo que enxergam, se acham feias demais, gorda demais, magra demais, seja lá o que for, é porque nessa pessoa já vive um estereótipo aonde ela precisa fazer tal coisa para se sentir bem, quando na verdade ela está enxergando errado e está virando escrava da sua beleza. Quando você olha às vezes para alguma pessoa e deixa que o olhar malicioso tome conta, e você vai cedendo esse olhar, vai cedendo esse olhar, vai cedendo e chega em tal ponto que você não tem mais um controle sobre isso, você começa a cobiçar, e essa cobiça vai gerando em você um desejo mal daquela pessoa, isso indo para a área sexual. Infelizmente já começa aí um momento de escravidão. E vai dizer o catecismo da Igreja Católica que escravidão, que o vício, que é um sintoma da escravidão, é a força dos hábitos contraídos. Você não tem mais controle, já saiu de você, você já perdeu o controle por essa situação, ou seja, a escravidão tomou conta, você já está acorrentado, você já está preso, você já está aprisionado. Quantas pessoas são escravas do material? Meu Deus do céu! Quantas pessoas submetem a razão de existir pela roupa, pelo carro, pelo objeto, por aquilo que têm, deixam de ser aquilo que são, para se moldarem àquilo que elas querem ser por força externa. Percebem a definição? Força externa. Alguém de fora para dentro coloca na sua vida que você deve ser assim. Portanto, você já se submete
não percebe. E você vai ser envolvido por essa ideia de liberdade falsa que nos vendem. Você vai ser envolvido por essa ideia de liberdade falsa e mentirosa que nos vendem, a tal ponto que você começa a questionar se aquilo que Jesus nos pede representa realmente a liberdade. Ora, a quem pertence a vida humana? A Deus? Todo mundo concorda comigo? Muito bem. E quando chega alguém com uma força externa falando assim, não, ninguém tem nada a ver com isso, e você pode tirar a vida quando você achar melhor. E eu estou falando isso em relação ao aborto. Um exemplo. Significa que alguém, tirando a pessoa de Deus, começa a colocar as suas condições, escravizando, fechando as opções, não deixando aquela pessoa ser livre. Quando você escuta conversas na sua roda de amigos, falando o seguinte: você vai na igreja, você não pode fazer nada, mas eu não vou, eu posso fazer tudo. Tenho certeza que alguém já ouviu isso. Muitas pessoas já ouviram isso. Pessoas que têm essa visão errada e querem colocar para você que em Deus não existe liberdade. Mas Jesus diz o seguinte: conhecereis a verdade, e essa verdade vos livrará. Jesus coloca você, coloca a mim, num patamar muito superior a qualquer aprisionamento, a qualquer prisão, a qualquer limitação humana. Jesus vem nos ensinar que esse modo de viver dele é muito superior. Você fala assim: eu não consigo mais ficar sem falar palavrão. É escravo. Eu não consigo mais ficar menos do que 5, 6 horas na rede social. Escravo. Eu não consigo mais olhar para uma mulher, olhar para um homem sem cobiçá-la e depois chegar em casa e fazer aquilo que me afasta da graça de Deus. Escravo. Mesmo que médicos, doutores, especialistas digam ao contrário, escravo. Escravo. Jesus vem com o seu modo de viver e nos dá esse exemplo de que nós podemos dar um passo a mais na nossa limitação. Nós somos limitados, sim, somos. Mas Jesus vem com o seu modo de viver, com o seu modo de falar, com o seu modo de pensar, com o seu modo de agir e nos ensina: olha, é por aqui, é assim. Ame aos outros como você ama a si mesmo. Perdoe aqueles que você deve perdoar, principalmente se esse fez mal a você. Jesus nos liberta das restrições que o mundo nos coloca, deixando-nos a nossa visão limitada. E Jesus vem para isso: se o Filho nos libertar, sereis verdadeiramente livres. Gente, vou dar um exemplo aqui. Pode ser que não se encaixe com todo mundo, mas minha mãe ficou muito brava quando eu vou para casa dos outros. Eu não gosto de abóbora. Não gosto. Mas quando eu vou na casa de alguém que eu conheço, quer seja parente ou não, chega no almoço, o que tem? Abóbora. E minha mãe do lado, e ela só olhando. Isso aconteceu quando eu fui na casa do meu tio, em Minas. Eles gostam de abóbora. Eu não. Mas só tinha isso para comer no almoço. Eu comi abóbora na casa do meu tio. Minha mãe ficou muito brava. Ela disse: em casa você não come? Eu olhei para ela: mas em casa eu escolho. Ela ficou mais brava ainda. Meu tio falou: meu Deus, tá bravo? Irmão dela. Porque em casa ele não come abóbora, ele escolhe a comida que ele quer comer. E meu tio falou: nossa, mas aqui ele comeu tão bem.
casa dos outros ele come. O que eu quero dizer com isso? Dentro da minha casa, eu tenho a liberdade de filho para escolher. Na casa dos outros, não. Quando na minha casa, na medida em que ela vai fazer uma mistura e eu não gosto, eu deixo de lado. Prefiro não colocar no prato para não desperdiçar. Então não como. Mas porque eu tenho casa, em casa eu tenho essa liberdade. Eu posso tirar o tênis, colocar o pé no sofá, depois ela fica pronta. Mas eu posso tirar o tênis, colocar o pé no sofá, dormir com a TV ligada, deixar um copo de chocolate na sala. Ela fica brava com tudo isso, como é que eu posso fazer? Calma. Eu faço porque eu estou em casa, na minha liberdade de filho. E enquanto filho, depois eu escuto a bronca, mas enquanto filho, eu faço essas coisas porque eu estou livre. É isso que Deus, de maneira simples, quer nos dizer. Se nós vivermos como filhos de Deus, nós teremos essa liberdade de viver a plenitude. Por quê? Porque é para isso que Deus nos criou, para a liberdade de podermos escolher aquilo que nós gostamos e aquilo que nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus. Não, a escravidão não deixa. A escravidão não deixa você escolher. Quando você é escravo, você não suporta aquela vontade, aquela situação vai tomando conta de você e você se submete. Por quê? Porque você é escravo. E o escravo, ele quer fugir, ele não quer ficar. Mas nós não somos escravos. Jesus já nos libertou. Quando eu disse no começo que este candidato me ofereceria, ele já é vencedor, é porque ele já é vencedor. A libertação te alcançou, meu irmão. O que falta é você viver essa liberdade de filho, para que a sua identidade de filho possa refletir na vida das pessoas, e que você não seja mais um igual aí fora, que não vive a liberdade de filho. Por quê? Porque se submete, tem outros senhores a não Jesus Cristo. Mas nessa noite, você tem a oportunidade de escolher Jesus como o seu Senhor, aquele que você vai eleger e vai ser o seu representante. Sabe por quê? Porque esse já te deu a vitória, já te deu a liberdade, e é para isso que Deus nos criou. Quem se lembra da campanha da fraternidade desse ano? Tinha a musiquinha, é para a liberdade que Cristo Jesus libertador. Essa era a musiquinha. Para quê? Para que as cadeias que ainda existem na sua vida fossem rompidas. A campanha da fraternidade nos chama atenção, entre outras coisas, as escravidões que a humanidade vive hoje. Escravidões de prostituição, escravidões de bebida. Meu irmão, uma criança de 5 anos, minha vida de novo, por exemplo. Com 4 anos eu ainda temia a injeção. Claro que se tiver um meio de eu escapar dela ainda hoje, eu vou escapar. Mas com uns 4, 5 anos de idade, eu relutava. Quando minha mãe falava assim, olha, vamos, extinto a farmácia do Luiz, não existe mais. Vamos ao Luiz, você precisa tomar injeção. Jesus Cristo, ela me arrastava, da onde é o posto até lá, porque a gente morava no parque, eu descia ali, na esquina, e nós íamos caminhando até a farmácia. Mas era com uma força que ela me puxava, e eu começava a chorar e fazia escândalo, e todo mundo olhava e falava assim, rapaz, precisa de ajuda. E minha mãe fechava a cara, a pessoa que falava isso embora, mas ela me puxava. Por quê? Porque aquela injeção, por mais que doesse, me faria bem. Eu não tinha ciência que aquela injeção ajudaria na minha cura. Mas minha mãe me levou até lá, para que eu pudesse receber, através dessa injeção, a cura. Mas hoje, eu sei que se um médico do SUS falar, é Decadron com Voltaren, dói pra chuchu. Mas eu não vou sair correndo, porque eu sei que eu preciso. E nessa liberdade que eu tenho, eu escolho. Aí eu pergunto para ele, doutor, não tem outro jeito? Ele fala, não. Então eu vou para lá e tomo essa bendita dessa injeção. Por quê? Porque eu escolhi. É nessa liberdade. Ou a gente vive essa liberdade que nos leva a Deus, ou a gente vive
vive essa liberdade que Jesus já nos deu em escolher aquilo que é bom, ou então continuaremos escravos das nossas paixões, escravos daquilo que vem de fora, escravos das forças que nos oprimem e nos prendem e não nos deixam ser livres. E aí você, quando chegar na igreja, você não vai querer ficar como filho, mas vai querer fugir porque você é escravo. E quantas pessoas não caminham, não suportam viver essa liberdade porque se acostumaram a ser escravas? Meu Pai do céu! Quantas pessoas se acostumaram com a escravidão, mas Jesus vem romper com isso, quebrar com isso, nos libertar disso. Para quê? Para que resplandeça em você, meu irmão, que está aqui, a beleza de ser filho de Deus, a alegria de ser filho de Deus, sabe? De poder escolher e falar, não, eu não quero isso. Mas você não quer por quê? Não, porque isso desagrada a Deus, e eu não quero desagradar a Deus, porque Deus me libertou, eu não preciso disso para ser reconhecido por você, para ser aceito por você, para me sentir bem. Não, eu preciso de Jesus, e esse Jesus eu já tenho, eu já elegi Ele na minha vida como Senhor. É isso. Esse é o projeto de Deus, esse é o projeto de Jesus. É a isso que você e eu somos chamados, a aceitar essa liberdade. E sabe onde você vai manifestar ela? É a sua casa, é o primeiro local, é lá. Esse problema que você trouxe hoje aqui, nos seus ombros, no seu coração, é lá que você vai manifestar essa liberdade. Sabe como? Se antes você xingava, hoje você não vai xingar mais. Se antes você não abraçava, hoje você vai abraçar. Se antes você falava palavrão, hoje você não vai falar mais. Se antes você ficava na tela do computador, bisbilhotando a vida alheia e aquilo tentando fazer com que você ficasse satisfeito, hoje você não vai ficar mais. Porque você vai começar a romper com as escravidões, porque Jesus já te libertou. E essa liberdade precisa ser vivida aqui, hoje, nessa noite. Eu vou perguntar, você não precisa responder. Mas nessa noite, se tem alguém aqui que está disposto a romper e deixar que Jesus quebre tudo aquilo que te aprisiona, se tem alguém aqui nessa noite que está disposto a deixar de ser escravo e viver como filho, se tem alguém aqui nessa noite que está disposto a viver a liberdade de filho de Deus, eu quero convidar você a colocar toda a sua vida para esse Jesus.